a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom, vamos lá, porque voltamos num dia muito particular, muito especial pro episódio dessa semana, porque hoje nós tivemos o campeão da NBA em quadra. Já vou começar aqui dizendo que Boston Celtics terminou a temporada vencendo, abriu a pré-temporada vencendo lá na puta que pariu, longe, que eu não pude assistir meu time hoje, 1h da tarde, completamente contra o trabalhador brasileiro, mas venceu por 107-103 o Denver Nuggets, mas não vai ser esse o tema do episódio. Eu só queria abrir aqui, né, para exaltar o meu time, o atual campeão da NBA. E o tema vai ser justamente o time que vai ter a honra de entregar os anéis e ver o banner subir no dia 22 de outubro. E para falar do New York Knicks, a gente trouxe um convidado muito especial, mas antes, Agatha Máximo, tudo bem? Já se recuperou? A Agatha voltou da academia agora pra gravar. Essa menina é muito fitness, gente. Sexta-feira, 10h da noite, ela tá na academia. Deus, espero que você esteja vendo todo o meu esforço e dedicação nessa pré-viagem. Mas é que eu tô no projeto de viagem, né, Drica? É malhar bastante pra poder aproveitar bastante também. Justo. Liberar espaço, né, pra comer bastante na viagem. Tá certa, atitude correta. Mas pra falar muito de New York... no carrão, será com isso. Vixe, Maria. Eu espero receber imagens pra passar vontade do lado de cada oceano. Mas pra falar de New York Knicks e do bafafá, né, do remeleixo que aconteceu em New York, que eu já prevejo que vai me incomodar nessa temporada, nosso queridíssimo Fábio Malavasi, seja bem-vindo novamente ao NBA das Minas. Preparado para ver o banner de número 19 subir de camarote, Fábio? Boa noite. Boa noite, meninas. Que bom estar com vocês de novo. Eu acho que isso vai ser uma provocação pro Knicks. Não sei se vai ser uma boa isso pro Celtics, não, viu? Fazer o time ficar na quadra, olhando o banner subir, entregando os anéis, acho que vai ser uma provocação pro New York Knicks que, ó, se prepara, viu? Vem coisa pesada aí pela frente. Vem coisa pesada, porque tivemos aí, né, a troca que agitou, que chocou, inclusive, né, o protagonista da troca. E é sobre isso que a gente vai falar. Karl-Anthony Towns em Nova York, Julius Randle e Donte DiVincenzo no Minnesota Timberwolves. Antes de mais nada, eu quero que você me diga, Fábio, quando saiu a notícia, qual foi o sentimento do torcedor do Knicks pensando que terá Karl-Anthony Towns naquele garrafão? Olha, assim, aqui em Nova York foi assim uma mistura de sentimento, né? Porque é aquela coisa, né? Houve uma construção de um time competitivo, e assim, muitos estavam esperando o Randle voltar para fazer parte desse time, porque, bem ou mal, ele foi um protagonista que conseguiu elevar o time do Knicks, que vinha muito mal por muitos anos, e ele fez parte daquela transformação, né? Apesar de ele ter tido altos e baixos, né? Um arremesso, às vezes passava um período da temporada errando muitos arremessos, chegou a brigar com a torcida, aquela coisa toda, mas havia um sentimento que, né, ele voltando ele seria um complemento para esse time. Só que, né, então houve uma mistura assim muito, né, muitos falam, pô, eu não gostei da troca, principalmente que essa troca envolveu o Donte DiVincenzo, que foi um cara espetacular durante os playoffs, principalmente contra o Philadelphia 76ers. Era um cara que marcava muito bem, quer dizer, era um cara que tinha assim, o perfil do time. Só que, né, quando há uma troca como essa, não tem jeito, né, gente? Vocês sabem, vocês acompanham a NBA há muitos anos. Quando faz uma troca como essa, você tem que equiparar os salários, né? E, inclusive, houve uns rumores aqui nessa semana,
logo depois da troca, que o Donte DiVincenzo estava insatisfeito, que ele não queria porque ele ia diminuir a minutagem dele, né, no esquema que o time estava preparando para essa temporada. Mas isso foi tudo desmentido, né? O Knicks não queria fazer a troca dele. O Minnesota insistiu que ele teria que fazer parte dessa troca. Então, saíram duas peças importantíssimas. O Julius Randle, já havia muitos rumores assim, né? O pessoal, ele vai ser trocado e tal, mas nada de concreto. Então, isso veio assim como uma surpresa muito grande, por sinal, né? Mas, analisando melhor, não sei se vocês concordam comigo, né? O Karl Anthony Towns, apesar que é um cara que às vezes, né, tem até a reputação de ser um cara que faz corpo mole muitas vezes, pô, é um baita jogador, né, gente? Você tem um cara de 2,13 metros, né, que mata de fora, ele abre o jogo, ele passa bem a bola. E assim, tem muito a ver, eu acho, até, Drica, com o seu time, né? Porque você faz os matchups. E você tem um cara no Celtics, que é o Porzingis, que mexe com a estrutura dos outros times. Todo mundo viu que o Porzingis é capaz de fazer. Então é tudo sobre matchup. Então o Knicks não tinha um cara assim grande que pudesse. Tinha o Robinson, mas o Robinson é um cara tão assim inconstante por conta das contusões dele, né? Então, havia a necessidade de ter um cara grandão, né? Eu não considero o Karl Anthony Towns um pivô, né? Ele é um cara que gosta de jogar lá de fora, mas é um cara que abre o jogo. Eu acho que, nesse ponto, o sentimento foi, assim, estranho, mas eu acho que as pessoas hoje já estão aceitando mais, vendo o que o Karl Anthony Towns pode oferecer para o New York Knicks. Sobre essa questão dos matchups, eu acho que isso fica muito evidente, né? Ficou muito evidente na última temporada, né? Como você falou, assim, eu tenho várias questões com o Porzingis, né? Fora de quadra, enfim. Mas dentro de quadra, ele foi absolutamente fundamental para esse título do Celtics, né? Durante a campanha, claro que ele não esteve saudável durante, né, boa parte ali, mas enquanto esteve, ou mesmo que não 100%, só o fato de ele estar na quadra, ele já mexe, né? Com todas as estruturas, tanto do Celtics como dos adversários. E pensando em um Knicks que viu que pode ir longe e viu o que poderia estar faltando para que esse time fizesse frente ao Celtics, já que o Celtics vai ser absolutamente o mesmo time nessa temporada, então de fato, o time a ser batido, faz essas mudanças, né, Fábio, para conseguir bater de frente, ou para pelo menos ter as peças que podem ser capazes de fazer frente a esse Celtics. Desculpa, Fábio, ia até fazer um adendo. Falando até dessa necessidade do Towns, você mencionou o Donte DiVincenzo, que, enfim, peça fundamental desde Vila Nova, né? A gente separou os garotos de Vila Nova do Knicks, que com certeza viveram um sonho, né? Poderem jogar juntos na NBA depois de fazerem uma campanha memorável, de fato, pro Vila Nova. O Donte saindo do banco para ser MVP, toda essa questão do college se transformar também em um time de NBA foi muito importante, mas eu acho que o ponto central dessa troca começa até um pouco antes, que é quando o Hartenstein fecha com o Oklahoma. Falaremos da dinastia de Oklahoma que começa essa temporada. Ai, né? Deus, meu Deus. Ela dá um jeito de enfiar essa ilusão dela. Mas surge de fato em Knicks uma necessidade de ter outro pivô. Tem o Robinson, eu sou muito fã do Mitchell Robinson, mas ele não é um stretch five, né? Pelo menos como é o Karl Anthony Towns. O Isaiah também não era, mas ele era muito importante dentro do garrafão para rebote e também para dividirem, né, esses minutos. Surge a necessidade de fato de trazer um pivô. E para um time que quer ser campeão, um time que vê nesse elenco atual uma janela de oportunidade para chegar longe, especialmente tendo visto o que eles fizeram nos últimos playoffs, era importante apostar alto, né? E quando a gente aposta alto, a gente precisa também dar algumas coisas em troca. E o Donte foi, enfim, um dano colateral que, se o Karl Anthony Towns jogar tudo que ele pode jogar, dentro de um sistema do Thibodeau, vai ter que se acostumar a jogar 40 minutos, né? Acabou a graça.
acabou a folga, pode render muito para esse Knicks. Um pivô que espaça a quadra nesse time é essencial. E aí, um cara que pode jogar de power forward, fazer um time mais alto junto com o Mitchell Robinson. São muitas oportunidades dentro desse Knicks que surgem a partir da saída do Hartenstein. E apesar do Don't ser importantíssimo para essa última run do Knicks, eu sinto que também podia ser pior, assim. Podiam ter aberto mão de mais coisa. Eu sinto que o Julius Randle já era a grande moeda de troca, né? Sim. Mas se pagar, vai valer muito a pena para esse Knicks, né, Fábio? Não, eu concordo 100%. Assim, o Knicks, na verdade, assim, a gente até falar um pouquinho sobre isso, cara, o Leon Rose, que é o presidente do Knicks, né, da parte de basquete, esporte, ele está fazendo um trabalho que tem que ser assim estudado e publicado, porque ele arrumou a casa, né? O Knicks teve uma fase terrível, né, até de rendimento por conta dos contratos que eles estavam fazendo, pelas contratações. Até agora, 2022, eles estavam pagando o Joaquim Noah, né? Teve contratações lá atrás, nos anos 2000, que o Isaiah Thomas contratou o Eric Curry, que não rendeu, né? Era um cara que veio para salvar o Knicks. Depois veio o Jerome James. Pô, né? Uns caras que o Knicks gastou muito dinheiro e agora o Leon Rose está ajeitando a casa. Só para ter uma ideia, hoje o Knicks tem aí, mesmo depois dessas trocas todas, porque eles conseguiram recuperar aqueles picks, aquelas escolhas no draft que foram perdendo durante os anos, né, e acumularam o número que teve. Hoje o Knicks ainda tem, se eu não me engano, salvo engano, tem 5 first round picks, primeira escolha nos drafts, nos próximos 6 anos, né, de outros times, além dos picks do Knicks. Então, hoje o Knicks está super bem estruturado. Por exemplo, o Mikal Bridges, eles deram praticamente draft picks na troca deles, né? Então, assim, isso facilitou muito esses contratos, né? O Bronson que reduziu o salário dele. Então, a casa hoje está ajeitada. Infelizmente, o Hartenstein não conseguiu, porque diante das regras hoje, do salary cap, não deu para encaixar o cara. Infelizmente, esse timeco aí do OKC Thunder, né, pegou. Aguarde, Cutuquei. Já sei que pergunta eu vou fazer para ele na episódio. Esse timeco do OKC, pô, esse time vai arrebentar, gente. Olha, na SGA, tem o Caruso agora. Olha a defesa que esse time está tendo. O Hartenstein, né? O Chet Holmgren, né? Um cara espetacular. Jalen Williams. Olha, assim, é um time que eu acho que tem tudo para ganhar o título nessa temporada, para te falar a verdade. Tá não, muito bem. calma lá. Não. Eu tô assim falando na boa. Assim, eu tô aqui para falar do Knicks, mas eu aproveitei o gancho porque. Minha filha está pronta. Não, vou te falar. Porque o Isaiah Hartenstein, eu sou muito fã desse cara. A entrega dele, né, pro Knicks, cara, foi espetacular. Ele vai fazer muita falta, né? Mas vamos voltar pro Knicks. Deixa esse timeco pro lado aí, né? E depois a gente fala mais sobre isso. Por mim tá tranquilo, se quiser falar mais. Não, mas então, bom, até me perdi aqui. Onde a gente estava na conversa aqui sobre as contratações, né? O time arrumou a casa e teve essa chance, né, de fazer essa troca. Infelizmente, né, a gente já falou da perda do DiVincenzo também, que foi um cara muito importante, né? Só para ter uma ideia, o time perdeu, né, o Julius Randle, a Hartenstein, o DiVincenzo, o Bogdanovic, que foi pro Nets na troca pelo Mikal Bridges, né? O Alec Burks também saiu, que era um cara, aquele coringa, né? Aquele cara que entra na hora que o time precisa, ele resolve a coisa ali de uma maneira que não é espetacular, mas ele consegue fazer o trabalho correto. Então o Knicks perdeu peças importantes, mas hoje em dia, aqui no comentário do Knicks, o Knicks perdeu os role players. Gente, a gente tem que pensar que o Tom Thibodeau joga com 7 jogadores. Não precisa de tanto jogador assim. Não precisa de tanto jogador. Vai jogar todo mundo 48 minutos para mais. E pode aceitar isso, né? E ele é um cara, vou aproveitar aqui, o Tom Thibodeau é um cara que
é persistente, né, gente? A gente pode ver pelo cabelo dele, né? Ele tem 3 fios de cabelo e ele mantém como se fosse um tupete, pô. Então o cara é da raça, não se entrega e vai até o final ali, né? E a Batendo vida dele é firme. isso, né, Fábio? É um cara É, que não tem família praticamente, não é é, casado e é. vive pelo Não, basquete, não, especialmente por esses desculpa a jogadores, né? expressão, aqueles tarados assim, que, né, o cara perde a noção de tudo, assim. Eu já tive até a chance de conversar com ele, que a gente tem um amigo em comum, que na época ele estava no Boston Celtics, esse meu amigo era o diretor de scouts do Boston. E uma vez eu fui a Chicago fazer uma matéria com o Luol Deng, e ele era o técnico do Chicago Bulls, eu fui no treino do Chicago Bulls e tive a chance de conversar com ele. O cara é espetacular. É aquele cara assim que chega, fala com aquela voz assim, toda estranha, né? Eu tô querendo te intimidar. Mas, sabe, muito, pô, cara, me abraçou, sabe, me recebeu muito bem. E, assim, foi assim, nesse ponto. Então, assim, eu entendo esse outro lado dele, essa dedicação dele extrema, né? Mas acho que é isso, né? Essa entrega de. Acho que não precisa exagerar, né? Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Mas ele se entrega de corpo e alma e leva muita gente com ele, né? Veja, o Hart, por exemplo, é um cara que adora jogar para ele. Né? Defende ele a todo momento, não tem essa, não, vamos jogar E o que olha for que, necessário. e olha que esse homem joga aos 48 minutos todos os jogos. Não, é todo jogo. Até o Preciso ele joga 48 minutos. Não, é incrível, né? Mas assim, eu acho que a combinação que o Knicks tem agora, né? Você tem aí, olha, é assim, como time, logicamente, o Boston é o que eu acho que pesa mais no Boston, assim, a favor do Boston, é a continuidade que o time vem tendo a todos os anos. Né? Vem passando os anos, o time vai se mantendo, tira um ou outro, mas mantém o núcleo e isso ajuda, né, a estabelecer o time e, eventualmente, a disputa de títulos e, no caso do Boston, ganhou na temporada passada. Mas a continuidade que você falou do pessoal do Vila Nova, né, o Michael Bridges, o Bronson, o Hart, né, que jogaram juntos, logicamente eles não jogaram juntos recentemente, o Hart mais, né, mas são caras que estão sempre juntos, tem aquela relação, isso modifica tudo, acho que isso ajuda muito, né, ainda mais são os caras que, principalmente o Hart que eu acabei de falar, são caras que, assim, abraçam o treinador, defendem o treinador, então, e essa conexão é muito importante, né, vamos ver como é que vai ser o Cat, né, chegando ao Karl Anthony Towns, porque é um cara que, né, sempre foi a referência em Minnesota, né, gente, então ele praticamente era o dono do time, ele tinha... É interessante ver as estatísticas dele, você olha que nos 4 anos anteriores à chegada do Edwards, do Ant, ele era o cara que tinha 25 pontos, 11 rebotes de média, e era o cestinha do time, e ele diminuiu bastante não, mas diminuiu, né, o número de pontos e rebotes dele nos últimos 2 anos. Mas é um cara que tem essa capacidade. Eu acho que isso que é o mais importante, né, em relação a ele. Mas, deixa eu parar de falar aqui, que se eu ficar falando, eu acho que eu passo a quarta e vou embora. Eu vou deixar claro aqui, fazer uma declaração formal no meio do episódio, que a gente acabou de falar no WhatsApp como a gente ama gravar com você. E, pô, você traz uma leveza e é uma enciclopédia, né? É maravilhoso. Vou fazer só Obrigado. esse parênteses aqui no meio do episódio. Mas, Fábio, você falava aí sobre esse clima, né? Como isso é importante, Uhum. né? No caso do Celtics tem a continuidade, mas tem também... a gente percebe que eles não precisam ser melhores amigos e de fato não precisa, aquilo ali é trabalho, mas existe um clima muito bom. Todo mundo se dá muito bem, a galera, né? Um defende o outro e tudo mais. Uhum. Falando de New York Knicks, com essa dissolução aí dessa galera, né? Vai ficar metade ali, a galera vai embora. Aliado a isso, essa coisa de o Knicks ter uma minutagem muito alta, coisa que o Karl Anthony Towns não está acostumado e tem uma forma de não gostar. O quanto isso pode diminuir o impacto dele? Isso vai ser um ponto muito importante, né? Porque se você olhar a história do Karl Anthony Towns e do Tom Thibodeau, que o Thibodeau foi treinador dele no Minnesota logo no início da carreira dele, e eles tiveram problemas sérios, né? Problema de relacionamento, brigaram. Quando veio o Jimmy Butler sacaneando todo mundo, porque o Jimmy Butler não queria ficar lá.
Então ele fez de tudo, foi para a mídia, falou dos jogadores, criou um clima horrível no Minnesota, e a relação dos dois, no caso do Cat e do Tom Thibodeau, ficou meio estranha. Até teve um jogo aqui no Madison Square Garden, né, já depois o Tom Thibodeau estava aqui, o Karl Anthony Towns, acho que foi até depois que a mãe dele faleceu, ele veio e chamou o Tom Thibodeau no canto, né, conversou com ele, até falou assim, eu te desculpo, eu achei até estranho. Aí ele disse, desculpa de quê, né? Tipo assim, mas aí o Tom Thibodeau foi tranquilo, ele falou assim, olha, vamos deixar o que passou para trás, vamos criar uma nova relação, vamos um dia sair para jantar, falar de tudo, menos do que rolou, vamos deixar isso para trás. E foi um negócio muito legal, isso foi uma declaração até que ele deu há uns anos atrás, o Karl Anthony Towns, e isso foi legal. E agora estão juntos novamente. Agora, é o que vocês falaram. Eu acho que essa questão da minutagem agora. É outro detalhe também, só para lembrar aqui, fazendo um parênteses, o Karl Anthony Towns é um cara que tem assim, o histórico de contusões também. Né? Então, você vê o Robson, o que está acontecendo com ele, né? Machucando toda hora. Na época que eu jogava basquete, né? Há 1000 anos atrás, o pessoal falava que era tornozelo de vidro, né? Então, quer dizer, são jogadores que têm essa facilidade de contusão. Essa adaptação dele vai ser, como eu falei, ele era dono do Minnesota, apesar do Edwards ser o cara, mas ele se achava, né? Ele cresceu, foi draftado, primeira escolha do draft pelo Minnesota, então teve toda a sua vida lá. Então, a pessoa se apega, de certa forma, à cidade, ao time. E então, para ele, vai ser talvez um desafio muito grande tudo isso. Então, assim, é uma incógnita como ele vai reagir, sabendo a personalidade dele. Né? Ele pode ser até um cara que quebre todo esse relacionamento que tem dentro do vestiário. Né? Espero que não, mas assim, a gente não pode descartar essa possibilidade pelo histórico dele. Ele, assim que soube da troca, né, ele foi para as redes sociais, se disse chocado, enfim, né? Teve toda aquela declaração de amor, mas é que você falou, são 9 anos. Lá em 2015 foi a primeira escolha. É o segundo maior pontuador da história, né, do Minnesota, só atrás do Garnett. Então, assim, é uma relação construída lá. E, de fato, eu acho que pegou todo mundo de surpresa essa troca, né? Por mais que, né, já vinham alguns boatos, uns 2 anos atrás, que alguém teria que ser trocado ali no Minnesota, mas eu acho que não passou pela cabeça dele jamais que seria ele. Assim, né? Como você falou, já rolava uns boatos assim que alguma coisa teria que acontecer. Agora, o Minnesota, né? A gente tem que entrar numa outra parte que é o business da coisa. O Minnesota tá já estava com a folha salarial estourada. Eles precisavam abrir espaço até para futuras contratações. Foi que o Knicks foi muito inteligente. Eles não deram a extensão não no Robinson, no Julius Randle, né? Não fizeram a extensão dele, mantiveram o salário dele, que isso criou uma habilidade para poder colocá-lo numa transação, né, desse porte. Né? Porque o Karl Anthony Towns, entre nós, não é um super estrela. Ele é uma estrela, mas ele não é uma super estrela. Né? Mas apesar que ele tem um salário de super estrela, né? Que hoje, esse ano, ele vai fazer $50 milhões, né? Mas enfim, eu queria dizer que há uma situação no Minnesota que, né, questão salarial, financeira, que estão assim, com a caixa estourada. E ainda tem a questão da compra do time que está rolando agora, né? Que o time foi vendido, houve uma disputa quem realmente... Porque o atual dono, esqueci o nome dele, não vou lembrar do nome das pessoas, mas o atual dono vendeu, mas ele queria manter tipo assim, ser o cara de tomar decisões na franquia. Isso criou um desentendimento entre os novos compradores. Quer dizer, há um clima por fora das quadras que também afetou talvez essa decisão, até para poder abrir espaço salarial para uma futura contratação pelo lado do Minnesota. Né? Então, quer dizer, não foi só o talento, não foi só por conta que, né, acharam que precisava mudar, mas também pela a questão financeira da equipe.
Fábio, queria te fazer uma pergunta mais pessoal. A gente estava conversando até antes de colocar para gravar aqui, né? Quase nos esquecemos que tinha um episódio para ser gravado. E você disse que está aí há 36 anos, né? São 36 anos nos Estados Unidos, 36 anos. torcendo para o Knicks. Então, assim, em matéria de sofrimento, você é Tudo que ele vive de pegador. felicidade, tudo que ele vive de felicidade, né? Com as paisagens, né? A vida, ele é É, tudo na quadra. não, E, assim, vai, imagino desculpa. que você tenha visto muitos times, inclusive pode até falar das fases, assim, de momentos históricos desse História. time, porque acho que o torcedor do Knicks precisa ouvir de vez em quando para lembrar do tamanho da franquia. Certo. Mas esse time, o último time que você viu nesses playoffs e esse time com o Taus dando certo, onde você coloca ele dentro dos times que vocês viu nesses últimos 36 anos? Times Ah, que chegaram longe, com grandes jogadores, mas não conseguiram título, né? não conseguiram o título, né? Chegaram a 2 finais, perderam, mas olha, Agatha, assim, é difícil você comparar, porque o que rolou nos anos 90 com o New York Knicks foi uma coisa assim, sem comparação, né? Primeiro o seguinte, deixa eu contar uma história rápida para vocês aqui, entre nós três aqui só. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu jogava basquete, joguei aí Campeonato Carioca, aquelas coisas todas, e aí no Brasil, na época, passavam jogos da NBA, mas assim, mais para os playoffs, nas finais, e na época, nos anos 80, você tinha, a referência era Celtics e Lakers, né? Então eu cheguei aqui, eu tinha assim uma inclinação pelo Boston Celtics, olha, eu tenho que Meu confessar, Deus! porque eu gostava, Revelações noturnas. tá vendo? Olha só. Então eu assim, gostava do Larry Bird e aquela coisa toda, porque eram os caras que eu via no Brasil assim, mas não era um torcedor, né? Eu tinha assim uma simpatia pelo Boston Celtics. Mas quando eu cheguei aqui no meu estado, em Connecticut, Connecticut a gente fala aqui, né? Connecticut no Brasil. A região que eu moro, que você sabe que tem essa coisa das transmissões das TVs locais. O Knicks tem lá a TV local, o Boston tem, o OKC tem, cada time tem a sua TV local. Como o Connecticut não tem um time profissional da NBA, aqui era um espaço meio vago. E na região, como eu moro mais próximo, no estado de Connecticut, mais no sul, mais próximo de Nova York, os jogos que passavam aqui era do Knicks, né? Então, eu assistia o Boston quando tinha os jogos na rede nacional, na TNT, na época a NBC passava jogos. Então, eu passei a acompanhar mais o Knicks. E o Knicks, na época, era um timaço, né? E depois eu comecei a trabalhar, na época, para a TNT, primeiro, antes de ir para a ESPN. Tinha credencial para vários jogos, né? Então, com a proximidade do Madison Square Garden, eu fui a muitos jogos. Então, eu assisti toda aquela fase do Knicks nos anos 80, né? Patrick Ewing, John Starks, jogos contra o Chicago Bulls. Gente, assim, eu vi muitos jogos, muitos jogos. E assim, o Knicks era o time, assim, é um time que brigava com todo mundo, né? Como você lembrou, chegou a 2 finais, em 99, perdeu para os Spurs, em 95 perdeu para o Houston Rockets. E então, assim, para fazer uma comparação com o time atual, considerando toda aquela vibe, né, da época, tá longe, viu? Tá longe, tá longe. Eu acho que tem aí uma possibilidade, porque a euforia em Nova York com esse time é muito grande. É uma euforia que todo mundo está sempre procurando em relação ao que aconteceu nos anos 90, porque desde então foi um desastre, né? Esses anos todos. Então, fica toda aquela lembrança, né? Pô, vamos, vai aquela euforia, você vê os caras que ficam depois do jogo lá na frente do Madison Square Garden fazendo festa, aquela coisa. Então, essa euforia tá começando, né? Mas assim, time por time, eu vou dizer que nos anos 90 o time do Knicks era melhor, né? Mas eu acho que isso muda quando o time começa a ganhar, começa a vencer. Se ganhar um título agora, muda todo o cenário, mas em comparação,
os anos 90, os times que passaram pelo Knicks ainda eram melhores. E, Fábio, levando em consideração, né, essas mudanças e as mudanças que aconteceram aí, né, nessa off-season, tanto na Conferência Leste, falando especificamente da Conferência Leste, e Uhum, pensando no Karl Anthony Towns dando certo mesmo, né, no uhum. Knicks, em que patamar você coloca o Knicks nessa temporada? Olha, se der certo realmente como está sendo previsto, ele vai brigar pelo título. Lógico que eles têm aí uma pedreira. Não, mas tem, assim, vai ser briga boa. Não, porque o Celtics é o favorito. A gente não pode, é o atual campeão, é aquilo que a gente falou antes, tem continuidade, que é muito importante na NBA, tem talento, né? Então é um time que não teve praticamente mudanças e é o favorito, sem dúvida, né? Mas aí você vai ter que botar na roda aí, né, o Philadelphia, vou ter que botar o Knicks. Eu vou te falar outro time, o próprio Milwaukee Bucks, que nos últimos Sim. anos, né, o Bucks, prepare-se, porque o Bucks, ele é um time que eu acho que, né, eles têm que lembrar o que aconteceu com o Bucks, né, rapidamente. Gente, se eu estiver falando demais, vocês avisam aí. Você Pô, nunca fala demais, vou acelerando. Jamais, os Não, minutos a são gente- limitados a aqui. gente ama aulas. Pode? Não, então, olha só, por exemplo, o Milwaukee Bucks, ano passado, teve alguns problemas fora a quadra, o Damian Lillard, que vocês acompanham a liga de perto, sabe que estava passando uma fase de divórcio, o Doc Rivers, até umas entrevistas aqui em podcast, falou que o Damian Lillard chegou fora de forma. Assim, isso foi confissão do próprio Lillard, né, para o Doc Rivers. Inclusive, o Damian Lillard está treinando com um cara que eu esqueci o nome dele agora, gente. O cara é uma porra louca, assim, tipo de malhação. Assim, é um cara que tá aí no Instagram. Como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro. E esse cara eu já sigo ele há muitos anos, porque é um cara que motiva, mas é um cara assim que foi do exército. O Lillard foi treinar com ele. O Lillard estava treinando com esse cara, quer dizer, isso aí é um bom sinal. Isso, logicamente, vai depender se o Chris Middleton tiver 100%, porque é um cara que está vivendo muitas contusões. O Antetokounmpo agora tem o Brook Lopes, que foi uma peça importante, né, até na época quando o time ganhou o título, até por sinal estava lá quando ele ganhou esse título. Já está ficando mais velho, né, tem essas considerações que a gente tem que ter, mas eu acho que esse Milwaukee Bucks vai fazer barulho. A gente não está falando muito. Assim, você não ouve falar muito sobre o Milwaukee Bucks, mas é um time que eu acho que pode dar trabalho. Então, assim, eu acho que o Knicks, respondendo a sua pergunta, o Knicks tem chance de brigar com todo mundo. Né? Na fila ali, você coloca o Celtics em primeiro no leste, né? Falando de conferência. Assim, eu ia botar o Knicks, né? Mas não dá, né? Olha, eu acho que Celtics é o favorito. Aí vem Philadelphia, vem Knicks aí, que eu acho que com Paul George chegando na Filadélfia vai mudar o cenário. Assim, a gente tem que ver também esse Philadelphia, né? Porque no papel... Todo ano a gente cria muito expectativa. Não é? É isso que eu ia falar. Né? O Embiid já... Quantos jogadores já jogaram lá do Embiid e não vinga? Sim. Né? Então, assim, a gente tem que... porque tem o Embiid, o Tyrese Maxey, que são jogadores mais importantes. Tem o Eric Gordon, que já não está novinho. Né? O Caleb Martin, que talvez seja o titular, que é outro jogador... mas não é, e o Paul George, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ficar essa liga aí entre eles, né? Se vai vingar mesmo. No papel, né? Coloca o time num outro patamar, mas é que você acabou de falar. Todo ano, o Philadelphia agora vai, né? E outra, então, né? Vai ter que colocar um hospital ali do lado, né? Levando não é isso aí. O George, Embiid. E o Sixers já não tem. Lá também fossem muito bons, eu ia falar agora, o Sixers já não tem aí um bom retrospecto de cuidar da saúde dos seus jogadores, né? Então. Não é? É isso aí, ó. Pois loucura. Mas eu ia fazer outra pergunta sobre outro time, Fábio, porque a gente falou de como fica o Knicks. Então, deixa eu só responder a Drica aqui. Olha só, para mim ia ficar o seguinte, assim, ó, Celtics, e ali na segunda vai ser Knicks, Bucks. O Pacers também foi muito bem, né? A gente não pode descartar. Um time que eu acho que vai melhorar muito, né? Foi o quarto colocado da temporada passada, é o Cleveland Cavaliers. Eu acho que esse time vai
encontra à disposição. Não vejo como o próprio Orlando Magic é outro time que eu acho que o Paulo Banchero, assim, é um cara que ele está chegando naquele amadurecimento que ele precisava. A gente sabia do potencial dele, mas eu acho que ele pode fazer uma diferença muito grande. Eu acho que esse time vai também brigar ali naquele, vai fazer parte do bolo. Mas na frente, para mim, vai ser Celtics. Vou colocar o Knicks no segundo lugar aí, assim, digo na temporada regular, né? Sim. E, sei lá, mantendo até o que, mais ou menos, que ficou esse ano, né? Se pensar bem, o Celtics foi o primeiro, o Knicks ficou na segunda posição, Bucks ficou em terceiro. Eu acho que o Philadelphia, que ficou em sétimo, vai subir, né? Vai ficar entre os 4 melhores, mas mais ou menos por aí. Desculpa, Agatha, vai lá sua Imagina. Queria falar sobre o Wolves, né? A gente mencionou bastante o Knicks. E, enfim, o Wolves fez aquela troca que foi polêmica na época do Gobert. Eu, Agatha, sou fã incondicional, acho um jogadoraço, inclusive, algumas críticas muito desproporcionais, mas eu vi uma certa evolução do Gobert em alguns aspectos, especialmente no arremesso nessa última temporada, e a gente viu ele ganhando um pouco mais de espaço em detrimento do Towns, que ficou no banco em alguns momentos nos playoffs, teve problema com falta, e claramente foi o escolhido para permanecer nesse time, né? E como fica esse Wolves sem Towns, né? Essa identidade nova com o Gobert sendo o grande pivô do time. Se você, assim, lógico que os números dele ainda eram altos, né? Mas o Towns, ele, assim, perdeu um pouco de espaço no time, né? Apesar que ainda era um cara, assim, não quero que as pessoas entendam mal. Ele perdeu o espaço, mas era um cara ainda muito importante no time. Mas com o crescimento do Anthony Edwards, eu acho que ele, da forma que a experiência que ele teve jogando pelo time dos Estados Unidos, ao lado daquelas grandes estrelas, acho que isso vai ajudar muito no amadurecimento dele. Ele é um super jogador, é um cara decisivo, marca bem, cara, tem entusiasmo. Esse time do Minnesota, assim, eu acho que a troca talvez, não quero dizer assim, talvez seja controvérsia isso, mas eu acho que pode ter sido até melhor para o Minnesota do que foi para o Knicks, né? Porque o Julius Randle, o problema é que o Julius Randle, eu não sei se ele fica lá. Ele tem mais um ano de contrato, esse ano que vem ele é free agent. Eu não sei se ele vai querer ficar por lá, né? Mas é um time, você tem o Rudy Gobert, também gosto muito dele. É um cara que faz uma coisa que é muito importante, toco e rebote, gente. Isso aí não tem preço, né? Então, assim, você vai ter um cara que vai jogar como pivô, que vai ser o Rudy Gobert lá dentro. Aí você tem o Julius Randle, que é um power forward, que vai te abrir o jogo, não tanto quanto o Towns vai fazer para o Knicks, porque ele é um cara que chuta bem de fora, mas não é consistente. Assim, o Júlio, um dos problemas que ele teve em Nova York foi que ele errava umas bolas em momentos assim decisivos, né? Então, assim, isso deixou uma marca meio negativa dele aqui. Mas esse time, você vê, é um time que foi, se eu não me engano, a segunda melhor defesa do ano passado. Não sei se eu tenho isso aqui, mas é o time que já chegou que defensive rating, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Minnesota foi o primeiro time em defensive rating no ano passado, né? Isso aí tem o dedo do Gobert, certamente, né? Offensive ratings, eles ficaram ali, não ficaram tão bem não, mas... Uma série absurda, inclusive, contra o Denver Nuggets. Sim, claro. Então, assim, foi uma transformação. Eu acho que o Karl Anthony Towns vai fazer falta, porque é exatamente o que ele vai poder oferecer para o Knicks, é o que ele oferecia para o Minnesota, aquela questão de abrir o jogo, um cara de 2,13. E assim, o jogo dele não é só limitado. A gente fala muito que ele não gosta de jogar dentro do garrafão, mas quando ele vai para o post-up, né, ele é um cara muito eficiente. Ele dribla, ele passa muito bem, né? E isso, naturalmente, o Minnesota vai perder. O Randle não vai dar essa habilidade para o Minnesota, mas eu acho que vai ser um time mais veloz, né? Um time que vai jogar
num pace mais forte. Logicamente você tem o Mike Conley, que já está mais velho, mas é um cara importante. Mas você tem o Donte DiVincenzo vindo do banco de reservas, mais uns veteranos, Naz Reid, que jogou muito bem, né? Pode fazer uma rotação ali com o Gobert dentro do garrafão. Mas eu acho que o Minnesota vai ser competitivo. Eu fico assim meio na dúvida se vai ser igual numa temporada passada, mas eles têm elementos para ser um time de ponta também, né? É difícil de responder essa pergunta sem assim ter visto pelo menos a pré-temporada, analisar melhor como vai ser o conjunto desse time, mas eu acho que eles têm condições de manter o que eles fizeram no ano passado, pelo menos. E aí eu te repito a pergunta que eu fiz, né, pro Knicks. Pensando em Julius Randle ficando essa temporada lá, né, encaixando bem o Donte DiVincenzo, como você falou, vindo do banco, dando também essa mobilidade numa segunda rotação, onde você acha que o Minnesota ficará, falando em um Oeste, pensando no melhor dos cenários, né, de todo mundo encaixando Sim. bem e o Anthony Edwards também dando esse passo a mais depois das Olimpíadas? Olha, briga no Oeste é pesada, né? Lá é foice, né? Pois é, então, você tem times aí, né, o próprio Pelicans agora vai ter né, uma melhora, eu acho, né? Você tem, assim, tem muitas incógnitas, né? O próprio Clippers, né? A gente não sabe o que vai rolar com o Clippers, o Kawhi, até onde vai essa história do Kawhi, hein, gente? Já tem o quê? 7 anos de contusão, entra e sai. Se a gente for fazer uma lista, um dia vamos fazer isso. Um episódio sobre os que mais se machucam. Paul George, Embiid e Kawhi estão ali, ó. Com certeza, com certeza. Assim, eu acho que um time, até eu me arrependi ano passado quando vocês me pediram para fazer uma previsão. Você lembra minha previsão? Vocês não lembram, não? Foi o Phoenix Suns. Ano passado. Meu Deus, né? Se prepare, porque eu fui de Clippers, né? Vocês, deixa vocês. Se prepare, porque não vou errar não, Drica. já vai pingar aí no teu WhatsApp o pedido de palpite desse ano. Pense melhor. Não, mas eu vou te falar, eu acho que eu gosto desse time do Phoenix. Eu acho que o Mike Budenholzer, agora o treinador lá, eu acho que ele vai dar uma arrumada nessa casa. Não, acho que não vai ser um time para ganhar, mas certamente... Olha, o Phoenix, bem ou mal, no ano passado, ficou em 6º lugar, né, no Oeste. Eu gosto como ele vai tentando achar justificativas para o palpite dele. Não, pois é, tá vendo? Então, tem que justificar a besteira que eu falei ano passado, né? Não, assim, não, porque eu gosto, porque vou até fazer um parênteses aqui, porque eu escolhi o Phoenix ano passado, porque o Denver era o time a ser vencido, né? E a única forma de vencer o Denver, na minha opinião, né, olhando, era jogar em velocidade e com bola de fora. Pô, olha só o que o Phoenix tinha, gente. Tinha jogadores para ser esse time. Mas, mais uma vez, o Bradley Beal teve contusão, teve vários problemas que atrapalharam, né? O Frank Vogel, né, não vingou. Eu acho que a chegada do Mike Budenholzer vai dar uma ajeitada na casa e pode ser um time que, sabe, tem um desempenho melhor esse ano. E Lakers, a gente nem vai falar do Lakers, né? Por favor, não vale né? a pena, não vale. Não, deixa pra lá. Isso aí não é time que vai, na minha opinião, vai vingar, não. Mas então, assim, Dallas, logicamente, eu acho que o Dallas agora que assim, tá muito cedo, né, gente? Tanta coisa rola na temporada regular e tá dependendo muito das novas contratações agora né, como é que vai ficar. Eu acho que o Dallas é um time que né, tem tudo para brigar também novamente pelo título. A gente tem que ver como o Klay Thompson vai ficar. Agora, é um time também coeso, né? Eu acho que o Lively, que é um garoto, né? O cara jogou... Baita final de baita jogador, né, gente? Né? E, tem o Gafford, que é um cara que eu gostava muito dele, inclusive na época que ele jogou no Washington Wizards. Falei, cara, nossa, esse cara joga demais. Ele ficou um tempo contundido. Westbrook. Era maravilhoso. Né? Então, pois é. Então
esse time do Dallas. Então vamos lá, vamos organizar aqui o pensamento. Eu acho que para mim o Thunder, né, Dallas, logicamente o Denver Nuggets, sabe, eu tenho minhas dúvidas como é que vai ser o rendimento deles. Westbrook, esse ano. inclusive, também tá lá, né, Fábio? Tá lá. Eu não sei como é que vai ser o encaixe dele lá, viu? Porque assim, o Westbrook eu não sou assim, como diz aqui, crazy about it, né? Aí, vai comprar briga aí, hein? Não, eu tô sabendo. Eu tô indo manso aqui, que eu sei que a Agatha já tá tirando a faca da cintura. Já tô pronta pra defender, inclusive. Não, assim, é um jogador que eu acho que às vezes exagera, porque ele tem talento. Isso não resta dúvida. Só que às vezes parece que ele se perde, né? Força muitas jogadas. E eu não sei como é que vai ser o encaixe dele lá no Denver, né? O Denver também perdeu alguns jogadores assim, que foram importantes na trajetória deles. Mas vamos ver. Tem aquele Brown que vinha do banco quando tiveram ganhar o título. O cara é titular e tudo, mas não. Para mim, ele não cresceu o que a gente estava estimando que ele ia crescer durante essas outras temporadas. O Michael Porter Jr., né, que também teve... Inclusive, o time teve uns problemas fora a quadra que, né, o Aaron Gordon perdeu o irmão, que era muito colado com ele. Agora, o Michael Porter Jr., 2 irmãos, um está preso, o outro está com problema com a polícia. Quer dizer, tem várias coisas que acabam afetando o rendimento do time, né? Que a gente fica meio na dúvida o que vai rolar com o Denver Nuggets. Mas é um time competitivo, logicamente tem o Jokic, que é um cara espetacular. Mas, assim, no Oeste, eu acho que o Thunder sai na frente, gente. Eu acho que vai ser Thunder, eu acho que Dallas... quem que você falou? Seremos. É só Thunder. Não, eu acho que o Thunder vai ser o time, viu? Vai ser o time. E o Minnesota nessa tua lista fica em qual posição? Vai lá, regular aí. Esse Minnesota, pois é, ano passado ele ficou em terceiro. Eu vou dizer que ele vai cair um pouco, pelo menos na classificação. Talvez, porque, deixa eu ver aqui, fazer uma conta aqui, olha. Thunder, Nuggets, Mavericks, eu acho que o Suns vai subir, né, bem. Eu acho que esses 4, acho que para mim vão ser os 4 primeiros, tá? Thunder, Nuggets, Thunder, Nuggets, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Aí vem o Timberwolves em quinto. Você tem um Pelicans com DeJounte Murray agora. Não, tô esquecendo do Pelicans, tem razão. Não. A coisa tá feia no Oeste. Não, então, aí olha, você sabe um time que eu acho que vai ser muito legal da gente assistir? É o Houston Rockets. Também. Esse Time jovem, né? O Doc é um baita treinador. É um time que aquele pessoal porque você não vai ver muitas transmissões do Houston Rockets, mas quem tem League Pass vai adorar ver esses jogos, porque Que massa. eu acho que é um time muito legal de assistir, assim, vai ser Jovem, né? jovem, né, vai brigar pela né, todas as disputas de bola, né? Assim, eu acho que vai ser um time muito bacana da gente acompanhar, né? E o Şengün, né? Que o Thiago Splitter, que saiu do Houston Rockets, né? Mas foi o único, né? Assim, mais o desfalque, mas é um time muito legal da gente assistir. Eu acho que assim... E o Doc é um grande treinador, né? Apesar dos pesares do que aconteceu, ele é um treinador que desenvolve muito a defesa, o que é fundamental na NBA hoje, e evolui muito os jogadores, né? Em um time jovem, isso é fundamental. E a falar nisso, a gente tem muitas histórias aí que... ainda né, tem. putz, Desculpa né? te cortar aí, Fábio, mas ainda tem o Dillon Brooks, que veio dos Wolves. Ainda tem o Van Fleet. Ainda tem o Adam Thompson, um dos gêmeos, que acabou de chegar. Tem o Ken Whitmore. Tem o Adams, inclusive, que postou uma foto na casa nova. Não sei se vocês viram, só tem um colchão no chão. Ele é o figura. Esse cara eu adoraria estar no meu time, viu, cara? Esse é um... Não, eu concordo. Esse time do Houston é um time que tá passando assim pela rebarba, pelas laterais, ninguém tá prestando atenção, mas é um time que vai ser difícil ser vencido. Eu acho que pode, inclusive, surpreender nessa temporada, não sei se na mesma medida, assim como o Oklahoma fez. Acho que pode chegar entre os 4 e a gente ficar, às vezes, um pouco assustado. Porque você vai pegar, é igual a relação que você falou aí, né? O Dillon Brooks
cara experiente, cara que tem o Van Vliet, que também jogou muito bem, teve problema de contusões no passado, né? Jalen Green, que é um super atleta, e o Şengün, que é um cara espetacular, né? Que o Thiago Splitter fez um trabalho muito bom com ele. Logicamente, ele já estava em pleno desenvolvimento, mas o trabalho que o Thiago fez com ele ajudou bastante. E o que você falou, lembrou muito bem, Steve Adams, né? Um veterano, um cara que, né, dá moral à molecada, pode arrumar briga que eu compro, né? Tipo assim. Tem uma adição ainda, né? Draftou o Reed Shepherd, que é um jogador de Exatamente. altíssimo. Eu vi uma entrevista do Van Vliet, inclusive, ele falou que o Reed Shepherd é muito melhor do que ele era na idade dele e que ele já vê assim, uma inteligência fora do normal. Não, ele foi assim, né? Dizem que ele vai ser uma daquelas surpresas do draft, né? Porque né, diz que o que o pessoal está falando dele aqui, né? O que ele está apresentando aí nesses pré-treinamentos que os jogadores fazem às vezes até entre eles, aqueles joguinhos, né, aquelas peladas, né, que o cara é muito bem preparado. Tá aí. Fiquem de olho em Houston Rockets também. No Houston Rockets, Mas, Fábio, a gente vai deixar também, né, você descansar, vamos nos encaminhando para o final. Tá bom. Tenha uma consciência. Seu telefone já vai tocar, eu vou pensar muito bem em qual vai ser o palpite que a gente vai pedir para você. Pra depois né? Depois desses Suns aí. Não, então, eu tenho que pensar bem pra gente poder. Não, mas assim, eu não tô tranquilo em relação ao minha escolha, porque eu tenho Todo mundo errou no passado, todo mundo errou. Com exceção da minha pessoa, né? Porque eu sou a pessoa que sempre no Celtics, todo mundo errou, fica tranquilo. Legal. Mas, sabe, pra finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra galera que tá aqui no Brasil sobre qual é o clima em Nova York, não apenas com a chegada do Towns, né, mas também, obviamente, já que isso, né, mexe aí, como você falou, são sentimentos distintos, mas qual é o clima de expectativa mesmo desse Knicks depois de 3 temporadas consecutivas chegando nesses playoffs, fazendo muito bonito e tendo sempre aquela, né, expectativa de dar o passo a mais. Pra gente finalizar, qual é o clima do torcedor do Knicks em Nova York, nos Estados Unidos, com relação a esse time poder voltar a dar essas alegrias lá que deu na década de 90? Olha, depois do After Effects, né, do choque que teve com a chegada do Towns, se você perguntar ao torcedor do Knicks, eles falam que vai pro título, vai brigar pro título, né? Então a expectativa é que o Knicks vença no leste e vá para a final da NBA e ganhe o título essa temporada, né? Então, assim, aquela coisa emotiva e tudo, o torcedor do Knicks sempre tem essa empolgação, né, se você perguntar para ele, mas a expectativa aqui em Nova York é que o time vá brigar por título essa temporada. Torcedores do Knicks no Brasil, calma. Vamos com calma. Fábio, muito obrigada, tá, pela sua participação. É sempre uma honra te receber. A gente fala aqui que dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar aqui. Não, a honra é minha, adoro conversar com vocês, e além de serem pessoas super do bem, mas são super profissionais. Eu estou à disposição de vocês a qualquer momento e é sempre um prazer e uma honra falar com vocês. Agatha Máximo, suas considerações finais. Esse episódio só vai ao ar na segunda-feira, mas primeiro queria agradecer ao Fábio, é sempre legal, assim, né? Tipo, sentar, assistir uma série, ouvir o Fábio contar as histórias. Eu, particularmente, faria uma série só de histórias de Fábio Malavasi. Olha! Uma de cada time, de cada temporada. Fábio Malavasi, se prepare. Olha só aí. Mas queria fazer o adendo final de que tá rolando os playoffs da WNBA. Para variar, difícil de assistir no Brasil, né? Os primeiros jogos televisionados estão sendo esses o jogo 3 da semifinal, e mesmo assim não tá sendo televisionado no aplicativo, só tá sendo na TV, ESPN 2, e tá rolando o jogo agora. O Liberty tá 2-0,
E queria falar justamente por isso, porque é o time hoje de Nova York, propriamente dita, que tá mais perto de um título. É de longe. 2-0, né? Exato. É de longe, pra mim, o melhor time de Nova York desde sempre. É um time absurdamente coeso, que trouxe jogadoras MVPs, que tem, por exemplo, Breanna Stewart e Jonquel Jones, que foram MVPs por outros times. A Jonquel pelo Sun, né, antes de sair. Tem Sabrina Ionesco, tem muita gente boa nesse elenco. E tá batalhando contra o Aces, né? O Aces, que é o atual campeão, bicampeão, inclusive, que tem a atual MVP Joe Wilson, Beck Hammon no comando, Chelsea Gray, Kelsey Plum. Esse time do Aces, da última vez que eu tinha visto, tinha 4 piques de número 1, né, do draft. É bem absurdo, e elas estão refazendo esse duelo que foi a final da temporada passada. Então a gente tá tendo uma final antecipada desse lado, e do outro lado tem o Sun, inclusive, fazendo uma série com o Lynx, Minnesota, que também vem muito bem. Mas lembrar a todos os torcedores de Nova York que tem um time nas finais aí, né? Se vocês querem um pouco de alegria, eu sugiro que vocês assistam o time feminino da cidade, porque é um baita, Drica. Então, anotem aí na agenda, tá rolando agora, mas se o Liberty não fechar essa partida, e o Aces conseguir forçar mais um jogo, pelo menos, vocês vão conseguir assistir algo incrível. É isso, né? A gente tá gravando na sexta-feira, dia 4, às 11 horas da noite, então fica aí o recado, né, da Agatha Máximo. E eu quero dizer, já revelar aqui, no finalzinho desse episódio, que eu conquistei a Agatha Máximo pra torcer pro Jack Corona Futsal e conquistei Fábio Malavasi também. Sim, ué. Estou... Eu acompanho suas postagens, minha amiga. O número de torcedor do Crona já dobrou de tanta gente que a Drica faz aí pelo Brasil, na fora, torcer pro Jack. Saio espalhando Jack Corona Futsal pelo mundo, minha gente. Olha, não, eu sou torcedor do Volta Redonda, do Voltaço, que acabou de subir para a Série B. Então, quer dizer, estamos em festa. Olha aí, ó. Esse homem, ó, como eu já falei pra ele hoje que o Jack Futsal vai ganhar a Liga Nacional, vai ganhar tudo esse ano, o homem vai estar feliz pra caramba. Isso, ótimo. E o Knicks ganhando. Também não vamos exagerar. Né? Não vamos exagerar. Parou por aí. Pô, eu tava indo tão bem, eu achei que a gente ia embolar tudo aí. Não. Parou por aí. Aí já é alegria demais. É melhor ficar com os pés no chão. É isso, Fábio. Muito obrigada. Sempre um honra de receber. Prazer, viu? Fique atento que vamos pensar em uma série. A Agatha deu uma ótima ideia. Vamos lapidar essa ideia. E o pedido de palpite logo pinga no seu WhatsApp. Tá bom, deixa comigo. Beijo, valeu. Beijão pra todos.